Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios revelou números assustadores sobre o consumo de crack no Brasil. Segundo o estudo, 98% dos municípios pesquisados têm problemas relacionados à droga. A pesquisa foi feita em 3.950 cidades, cerca de 70% dos municípios do país. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas contestou os números da pesquisa. Madrugada no centro de Brasília. Este garoto revira a areia à procura de droga. Cheira tudo o que encontra e leva à boca. Outro procura desesperadamente algo em meio à grama. Instantes depois, já está sentado fumando uma pedra de crack. Esta pesquisadora diz que o crack é uma epidemia. O crack não escolhe a idade, não escolhe camada social, não é droga de rico, não é droga de pobre. É uma droga que está sendo usada por todo mundo. Não tenho crianças usando maconha, nem cocaína, nem álcool, mas tenho crianças que usam crack, que é a droga mais perigosa de todas e que infelizmente atinge ou é procurada por crianças. Dependência que, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, deixou de ser um problema dos grandes centros urbanos e se alastrou por todo o país. Essa nossa pesquisa mostra que em 98% dos municípios brasileiros já existe a realidade do crack, que é concreta. Há estimativas de que teríamos 1.200.000 pessoas já consumindo crack. Nós podemos afirmar que é muito mais do que isso, infelizmente, não é o que queríamos, mas é. A pesquisa foi realizada em 3.950 cidades, o que representa 71% dos municípios brasileiros. Mas foi contestada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Qualquer pesquisa que dê dados brasileiros, nacionais, sobre o uso de crack hoje é especulação. Uma pesquisa, para ter legitimidade acadêmica e científica, você tem que mostrar o método, e o método ele deve ter uma cientificidade. A secretária também contestou o resultado da pesquisa de que só 3% dos municípios ouvidos foram contemplados até agora no Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack, lançado em maio deste ano. Segundo ela, dos 410 milhões de reais previstos no plano para 2010, 285 milhões, ou seja, 70% do total, já foram ou estão em processo de liberação. E para falar um pouco mais sobre o problema do crack no Brasil, o Jornal das 10 convidou Mina de Karakuchansky, representante para a América Latina da ONG World Federation Against Drugs, ou Federação Mundial contra as Drogas. Boa noite, Mina. Eu queria começar pelo seguinte: pelo que a gente vê, quer dizer, as políticas públicas de combate às drogas, parece que elas estão sempre enxugando gelo. O poder público parece estar sempre enxugando gelo e o problema do uso de drogas entre os jovens, entre crianças, só aumentando. Eu queria perguntar o seguinte: por onde a gente pode começar a virar esse jogo? Existe alguma iniciativa, algum país ou da América Latina, enfim, algum exemplo no mundo de uma iniciativa bem-sucedida que possa servir de exemplo ou de inspiração aqui para o Brasil? Boa noite. A pergunta é muito interessante porque me dá a oportunidade de falar um pouco sobre outros casos. Primeiro, eu pessoalmente gosto muito de uma frase que foi dita, que as sociedades não se suicidam. Quando um caso começa a ficar assim muito difícil, muito problemático para uma sociedade, para um país, aparecem soluções, não necessariamente novas, mas aparecem soluções que antes não foram tentadas e que agora se tentam. Eu acho que a gente pode se mirar sempre em sociedades ou em países que tenham tido sucesso e ver o que elas fizeram, essa sociedade ou esses países, o que fizeram, que a gente possa não copiar exatamente, mas possa adaptar. Então, por exemplo, no âmbito internacional, certamente o exemplo mais importante que existe, o exemplo da Suécia. Na Suécia, na década de 70, era um horror. Assim, porque tinham liberado as drogas, a sociedade bastante avançada, permissiva em todos os aspectos, o consumo de droga ficou absurdamente grande. Então, a sociedade como um todo, juntamente, obviamente, que com os políticos, com os governantes, chegaram à conclusão que tem que fazer algo
que seja um governo de direita ou de esquerda, ou haja mudanças dos dirigentes, a política de drogas tem que ser uma coisa unificada e para frente. Então, o que fizeram? Foi uma política de drogas restritiva. Primeiro, se convenceu a sociedade sobre os malefícios que as drogas causam. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas na minha família não tem ninguém que consuma, meus filhos já estão crescidos, não tenho esse problema. Mas acontece que o consumo de drogas do vizinho, ou do colega da escola, ou do colega de trabalho, influencia sobre todo o aspecto da empresa, ou do colégio, da professora, da família, dos impostos. É todo um conjunto, a gente vive em sociedade. Então, o que a gente tem que ver, o que outros países fizeram. Na Suécia, por exemplo, a sociedade se convenceu que é importante ter uma política mais restritiva. E prevenção. E prevenção. Só para a gente ter a clareza da gravidade da situação do crack. Sim. Crack é pasta de coca com bicarbonato de sódio, ferve, fuma e bastam poucas experiências com essa droga para viciar. Sim. Bom, aí ele se torna dependente, viciado, refém da droga, na hipótese de conseguir uma vaga nas pouquíssimas clínicas de reabilitação ou serviços nesse sentido no Brasil, raríssimas serviços de ajuda. A taxa de reincidência é de 90%. Nesse caso, persistindo o vício, em quanto tempo essa pessoa simplesmente não resiste? Bom, é difícil falar porque a gente não tem assim muitos estudos de longo prazo, mas é uma droga muito maléfica, poderíamos dizer, porque a pessoa precisa consumir constantemente. Então, praticamente a vida da pessoa, enquanto usuária, deixa de existir em outros aspectos, porque ela só pensa na pedra seguinte. É uma obsessão. É uma obsessão. E doutora Mina, boa noite. Por que o crack vicia mais do que outras drogas? Porque ele tem um efeito muito rápido. Não é que vicia mais que outras drogas. Por exemplo, as metanfetaminas também viciam muito. Mas acontece que o efeito dele é rápido, enquanto que a pessoa fuma a pedra de crack, em poucos segundos já tem aquele efeito todo muito forte. E daqui a 1 hora, daqui a 2 horas, já sente necessidade novamente de querer fumar. Então, é uma constância durante o dia. A pessoa que está dependente do crack precisa várias vezes. Então, ela fará tudo para conseguir a próxima pedra. E quanto mais jovem, pior a necessidade do crack. Há estudos provando que se a gente, como sociedade, conseguisse que os jovens chegassem, ultrapassassem a idade de 20 anos sem usar drogas, então, mesmo depois que usasse drogas, o efeito já era muito menor. Para a gente, então, terminar tendo alguma noção do que fazer, apesar da gravidade da situação. A gente mostrou aqui na Globo News, virou notícia, e foi um fato curioso em São Paulo, houve a operação policial na Cracolândia, levaram dezenas de pessoas, todas juntas, para um posto de saúde, e o posto de saúde fechou as portas dizendo, aqui vocês não entram, porque não temos como dar apoio, assistência a tanta gente viciada aqui. O que foi um flagrante do despreparo, da dificuldade, do aparato que nós temos, que é mínimo, muito aquém do necessário para oferecer ajuda a tantos viciados. Se a situação é essa, e a senhora tem confirmado, a situação é essa, o que fazer? Agora, qual é a emergência da atitude? Quando eu fui secretária antidroga da Prefeitura do Rio, nós tínhamos um programa que era tudo ao mesmo tempo, tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tem que, de alguma maneira, dar alguma atenção a essas famílias que estão sofrendo muito, tendo alguém no seu seio com crack. Então, a Senad já disse que vai disponibilizar 400 milhões de reais para clínicas de tratamento, nas universidades, para estudos, para fazer campanhas de prevenção. É pouco, para o Brasil é uma cifra que ainda está aquém do que seria necessário. Mas eu acho que o ponto mais importante é a conscientização da sociedade. E como que isso se dá? Campanhas pela mídia,
campanhas de conscientização. Escolas, universidades, isso que a gente está fazendo aqui. Exatamente. E não simplesmente do crack, é conscientização que qualquer substância que altera o pensamento, que altera a maneira do cérebro funcionar, é nociva. Então, que ao invés de achar, eu, por exemplo, quando era jovem, eu fumava e achava que era muito chique, muito bom. Hoje em dia não faria isso, porque já sei, não fiquei viciada do cigarro, mas sei que fumar causa malefício. Então, a mesma coisa, as crianças desde os 5 anos, 7 anos, 10 anos, têm que saber que elas têm que se desenvolver sem essa necessidade extra de ter uma substância estupefaciente, dando-lhe uma outra visão de vida. Agradeço, então, a participação ao vivo no Jornal das 10 de Mina Karakuchansky, representante para a América Latina da ONG World Federation Against Drugs, ou Federação Mundial contra as Drogas. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite.